dia 14 de maio, Madeleine McCann completa o quarto aniversário no movimento da Praia da Luz. Muito triste porque ele passou como Madeleine McCann. Madeleine McCann. Talvez você nem conheça até este nome, ou talvez até já tenha ouvido falar. Mas este é o nome da menina que comoveu o mundo inteiro. Um caso de polícia que chocou e chamou a atenção de todo o mundo, e que até hoje ainda não foi resolvido. Madeleine McCann, uma criança com apenas 3 anos, simplesmente desapareceu num quarto de hotel, sem deixar qualquer rastro. Será que ela foi sequestrada? Será que ela sofreu algum acidente? Será que foram os próprios pais os responsáveis pelo desaparecimento da própria filha? No vídeo de hoje então vamos conhecer e entender o que aconteceu com Madeleine McCann. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui em baixo, é grátis e você acaba me dando uma ajuda deste lado. Se ainda não deixou o like, aproveite e deixe também o seu like, porque isso ajuda na divulgação do vídeo para outras pessoas e não demora praticamente tempo nenhum. Agora que já deixou o seu like e já é inscrito, bora para o vídeo. Boas pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Fábio Slucci e hoje eu irei falar de um caso que aconteceu praticamente há 13 anos. O desaparecimento de uma criança inglesa que chocou o mundo inteiro. Ela que passava férias com os pais em Portugal e quando do nada desapareceu do quarto de hotel onde dormia com os seus irmãos. Madeleine era filha de Kate e Jerry McCann, um casal de médicos ingleses que tinha 3 filhos. Os irmãos gêmeos Sean e Emily, que na época tinham 2 anos, e também a própria Maddie, que na época tinha 3 anos. No dia 3 de maio de 2007, aconteceu então o que seria o pior dia das suas vidas: o desaparecimento da sua filha Madeleine McCann. O caso de Maddie. O casal inglês Jerry e Kate estavam passando férias em Portugal, na Praia da Luz, acompanhados pelos seus filhos. Então a família estava hospedada em um resort chamado Ocean Club, que tinha uma espécie de clube infantil que tomava conta das crianças enquanto os pais conheciam o lugar ou quisessem até fazer outras coisas. Porém o casal não quis usar esse serviço, porque eles acharam que iria ser cansativo demais para as crianças, chegando cedo nesse clube e só saindo à noite, como se fosse uma escola, uma creche. Então, em vez de deixar as crianças nesse clube para crianças, os pais, quando saíam para passear, deixavam as crianças no hotel a dormir. E a cada 20 minutos, os pais iam até ao quarto para verificar se estava tudo bem com os filhos. Dessa forma, então, eles saíam para se divertir. E muitas das vezes eles gostavam até de frequentar restaurantes. E um deles que eles gostavam bastante de ir e que frequentavam bastante era o Tapas, que ficava até bem perto do apartamento 5A, onde eles estavam hospedados. Esse restaurante ficava apenas a 54 metros do quarto deles, dentro do próprio resort, exatamente do outro lado da piscina. Era tão perto que do restaurante dava para ver o quarto deles, e era por isso que eles também deixavam as crianças sozinhas no quarto. Os pais deixaram os filhos dessa maneira durante as férias todas, até que no dia 3 de maio de 2007, tudo foi diferente. No dia 3 de maio de 2007, o casal foi fazer as mesmas coisas que eles já estavam acostumados a fazer, ir ali ao Tapas enquanto os seus filhos estavam a dormir. Só que dessa vez, o casal não tinha ido jantar sozinho, e sim com uns amigos, e claro, sem a companhia dos seus filhos. Eles estavam lá a comer tranquilos, conversando um pouco, trocando algumas ideias, e como de costume, o pai ou a mãe tinham que ir até ao quarto para verificar se estava tudo bem com as crianças. E o primeiro então a verificar se estava tudo bem foi o pai Jerry, que saiu da mesa e foi em direção ao quarto por volta das 9 horas da noite. Entretanto, às 9h30 foi outra pessoa ao quarto, mas dessa vez foi um amigo do casal. E por volta das 10 horas da noite foi a mãe ao quarto para verificar se estava tudo bem. Mas quando ela entrou no quarto, percebeu que a cama de Madeleine estava vazia e a criança já não estava no quarto. Ela tinha desaparecido. O estranho é que no quarto não estava apenas Madeleine. Ela estava juntamente com os seus outros 2 irmãos. Porém, só ela é que desapareceu, enquanto os 2 outros irmãos estavam a dormir normalmente. Nesse momento, Kate, a mãe, saiu a correr em direção ao restaurante desesperadamente, gritando a dizer que alguém tinha levado a sua filha.
Madeleine tinha desaparecido. Toda essa história de como os factos aconteceram é a versão contada pelos pais. Nesse momento começaram a fazer-se buscas. Funcionários e até mesmo hóspedes do próprio hotel juntaram-se à polícia para tentar de alguma forma encontrar a pobre Maddie, que infelizmente não foi encontrada. A polícia portuguesa começou então uma forte investigação, procurando por todos os lugares possíveis. Mas eles não tinham nada, nenhuma pista, ninguém para interrogar, nada que os pudesse levar exatamente onde a criança pudesse estar. No dia, nenhuma câmara capturou aquilo que aconteceu nos corredores daquele hotel. A única pista que a polícia teve foi um comentário feito por uma amiga do casal, Kate e Jerry. A amiga, chamada Jane Turner, disse que viu um homem estranho atravessando a rua e que parecia até estar a carregar uma criança ao colo. Depois dessa informação então, a polícia ficou confusa e começou a tratar do caso como um sequestro, como se alguém tivesse sequestrado Madeleine McCann. A questão é que ela tinha desaparecido sem deixar qualquer pista, e é por isso que ninguém sabe o que provavelmente poderá ter acontecido. 12 anos depois, a investigação continua, porque a criança continua desaparecida e o caso sem respostas. Mas mesmo sem respostas, a polícia está a investigar há muito tempo. E eu vou passar para vocês algumas coisas que eles descobriram. Fase inicial das investigações. Madeleine McCann desapareceu no dia 3 de maio de 2007. 2 dias depois, no dia 5, a polícia finalmente revelou um retrato falado de um suspeito. Esse retrato foi feito graças às informações dadas pelo dono de uma loja que ficava em frente do hotel. E segundo o dono Simon Ruschel, ele viu um homem estranho carregando ao colo uma menina loira que parecia até ser Madeleine. Porém, o homem não deu muitas informações precisas a respeito do suspeito. E foi por isso então que o primeiro dito retrato falado que a polícia fez foi totalmente inútil, porque a polícia desenhou o rosto de uma pessoa totalmente oval e sem expressão. Para ser sincero, aquele desenho parecia mais um ovo com cabelo. Esse desenho então não levou a lugar nenhum. E como ninguém viu o que aconteceu, não tinha câmaras, não tinha nada. A polícia começou então a acreditar que o sequestro de Madeleine tinha sido planeado e que o sequestrador já poderia estar a observar a família por algum tempo e à espera do momento certo para atacar. Isto porque, seguindo as histórias, o sequestrador entrou no quarto enquanto a família não estava lá. Mas para saber isso, ele teria de ter ficado observando a família por muitos dias, para saber os horários dos pais e conhecer realmente a rotina deles. Inclusive, e muito provavelmente, o sequestrador sabia que as crianças ficavam sozinhas no quarto, já que os seus pais os deixavam ali para ir jantar. Mas mesmo assim, a polícia continuava com um problema: falta de provas e informações. Eles não tinham nada que pudesse realmente apontar para um verdadeiro culpado. Então a polícia portuguesa decidiu começar a investigar pedófilos que moravam ali naquela região. Pessoas que já eram procuradas pela polícia. Porém, o casal McCann não tinha fé na polícia portuguesa, então decidiram fazer algo mais. Eles eram amigos de muitas pessoas influentes na mídia, então eles queriam que o caso fosse mais reconhecido e que tivesse uma proporção maior, para que assim eles pudessem achar mais fácil o suspeito, não é? Com alguns contactos, eles conseguiram expor ainda mais o caso, divulgando em todas as mídias e chamando ainda mais a atenção do mundo inteiro. Isto porque eles acreditavam que quanto mais mídias e mais pessoas soubessem do caso, maior seria as chances de resolvê-lo. Então não demorou muito até que vários jornalistas do mundo inteiro começassem a estudar o caso, e alguns desses descobriram até coisas estranhas, nada normais. O primeiro suspeito do caso Maddie. Desde que Madeleine desapareceu, havia um homem que estava próximo da família para tentar ajudar, e logo então ele foi o primeiro suspeito. Um homem chamado Robert Murat, que decidiu ajudar, colocou-se ali à disposição e andava sempre por perto. Porém, a polícia percebeu que ele queria saber demais acerca da investigação, e ele também parecia agir de forma estranha. Porque é que uma pessoa desconhecida estava a envolver-se tanto e querendo ajudar tanto num caso que nem tinha nada a ver com ele? No dia 14 de maio, 11 dias depois,
a polícia invadiu a casa onde Robert morava com a sua mãe. A casa que ficava apenas a 180 metros do quarto das crianças. Ao chegar à casa de Robert, a polícia rapidamente percebeu que a casa do homem tinha vista para o quarto das crianças. E isso fazia com que a pessoa conseguisse ver se tinha ou não gente lá no quarto. Pois, segundo a polícia, isso explicaria como o sequestrador sabia se a família estava presente ali ou não. Entretanto, como a polícia não tinha outros suspeitos, Robert foi detido e interrogado. Mas a polícia também não conseguiu encontrar provas de que Robert era o sequestrador e acabaram então libertando o homem. A polícia também investigou como suspeito o russo Sergei Malinka, um rapaz de 22 anos que tinha ligações com Robert Murat. Sergei disse que ele não era amigo de Robert e que o único vínculo que eles tinham era porque Sergei tinha sido contratado por Robert para fazer um site para ele. Porém, uma coisa interessante foi descoberta pela polícia. Na noite em que Madeleine desapareceu, Robert Murat tinha feito uma chamada para Sergei. O problema é que tanto Robert como Sergei disseram que não se lembravam dessa chamada e assim acabaram sendo libertados. Sergei disse à mídia que tinha sido tratado pela polícia de forma horrível. Inclusive foi até chamado de mafioso russo, traficante de pessoas e até mesmo de pedófilo. Já Robert disse que essas acusações arruinaram a sua vida e que é por isso que até hoje está à procura do verdadeiro sequestrador de Madeleine, para tentar reconstruir a sua própria reputação. Mas além destes dois, existem mais duas pessoas que podem estar realmente envolvidas neste crime: os próprios pais de Madeleine McCann. Os pais de Madeleine McCann estavam aparecendo na mídia a toda a hora, a todo momento, fazendo vários apelos e inúmeras viagens para divulgar ainda mais o caso. E eles conseguiram até mesmo um avião particular para fazer essas viagens todas. E depois de algum tempo, muitos começaram a achar então que os pais estavam a agir de forma estranha. Muitas pessoas começaram a perceber que eles não estavam a agir de forma normal. Nenhuma pessoa na situação deles iria fazer o que eles estavam a fazer. Ir para a TV, ir viajar, para cá e para lá, criando fama com o próprio luto da família. Mesmo que todas essas viagens tivessem a ver com a investigação do caso, parecia que os próprios pais nem estavam de luto. Então, em setembro de 2007, a polícia portuguesa começou a investigar e a fazer perguntas diretamente aos pais de Madeleine. Mesmo sem provas, a polícia acredita que os pais estariam envolvidos em todo este caso e que esse sequestro poderia sim ter sido inventado pelos pais para poder cobrir um erro que eles próprios cometeram. Segundo as investigações que começaram meses depois, a polícia concluiu que os pais estavam envolvidos no desaparecimento de Madeleine e concluíram até coisas bem piores: que os pais poderiam ter acabado com a vida de Madeleine por acidente, por falta de responsabilidade, de ter deixado os filhos sozinhos ou até mesmo dando remédios a mais para as crianças. Isto porque foi encontrado em um carro alugado pelos pais indícios de fluidos corporais de Madeleine. Isto porque os pais teriam dado às crianças remédios para eles dormirem, para que assim eles pudessem sair tranquilamente. Porém, seguindo a polícia, esses remédios poderiam ter causado alguma coisa a Madeleine, e alguma coisa como o falecimento. Então, para encobrir tudo isso, os pais teriam inventado toda esta história de sequestro para que tivessem um motivo da menina ter desaparecido. Isto porque alguns cães farejadores que foram treinados para sentir o cheiro de sangue e odores corporais ficaram agitados quando os colocaram dentro do apartamento de onde Madeleine desapareceu. E os cães também tiveram a mesma agitação dentro daquele carro que tinha sido alugado pelos pais, levantando ainda mais suspeitas e indícios de que alguma coisa se estava a passar. Porque na realidade, como é que poderia ter acontecido tudo aquilo sem que os pais minimamente soubessem de nada? Ainda mais por aquele curto período em que os pais tinham acabado de sair do quarto. E é por isso então que uma teoria diz que a menina teria sofrido mesmo dentro do próprio apartamento e que após isso teria sido levada no carro para ser levada para algum lugar e ser atirada sem deixar qualquer rastro. O complicado desta história é que não existe nada para provar nada, porque todas as suspeitas que são levantadas são só mesmo suspeitas e nada de provas.
Então, mesmo sendo tudo atirado para cima dos pais, ainda nada foi comprovado e o mistério continua sem ser resolvido até hoje. Mesmo com os pais como suspeitos, as investigações não pararam. A polícia continua à procura de mais suspeitos para tentar solucionar este crime. E até hoje, passado mais de 12 anos, o caso ainda está a ser investigado. E só nas buscas e nas investigações deste caso já foram gastos mais de 13 milhões de euros. Em Portugal, o caso foi encerrado em 2008, um ano depois de ter acontecido. Mas mesmo assim, a polícia de Londres continuou com as suas investigações. Em outubro de 2013, a polícia portuguesa resolveu abrir o caso novamente, graças aos novos indícios encontrados pela polícia de Londres. Foram, entretanto, apontados outros suspeitos, mas nada em concreto foi definido. Ou seja, até agora nenhum verdadeiro culpado foi encontrado, pois mesmo achando alguns suspeitos, não existe nenhuma prova que faça concluir o crime. Infelizmente, em março de 2019, as investigações de Madeleine foram encerradas por falta de verba. Porém, o que parecia o fim dessa investigação ainda continuou. No dia 5 de junho de 2019, o governo britânico disse que iria financiar este caso por mais um ano. Isso porque a polícia britânica ainda acredita que Madeleine possa estar por aí, ou que eles podem até mesmo achar o verdadeiro culpado disto tudo. Visto que existem várias coisas estranhas que podem ter acontecido nessa história. Existe também uma terceira teoria que diz que não foi nenhum estranho e que nem foram os próprios pais. A teoria diz que a própria menina teria desaparecido sozinha. Tudo porque, como a menina estava ali sozinha, ela poderia ter acordado assustada e ter saído à procura dos seus pais. Poderia ter saído do apartamento sozinha e logo de seguida poderia ter-se perdido, ou até caído em algum lugar, ou até mesmo dessa forma poderia ter sido mesmo levada por alguém. Mas até agora tudo isto são teorias, pois não existe nenhuma prova que comprove seja o que for. E existe uma teoria ainda mais interessante e que pode até ser uma versão mais feliz dessa história. E esta teoria surgiu porque uma jovem inglesa dizia ser a própria Madeleine McCann. Ela publicou também algumas fotos onde ela se encontrava algumas marcas semelhantes às marcas de Madeleine. Porém, a polícia investigou e descobriu que ela não era Madeleine McCann. Mas isso acabou levantando a esperança de que Madeleine ainda possa estar viva algures por aí. Ela pode ter sido sequestrada sim, e pode também ter acabado vivendo uma outra vida em alguma parte do mundo. Entretanto, a polícia começou também por investigar pessoas que moravam na rua, que foram abandonadas, pessoas que hoje até estão um pouco mais velhas e que podem ser Madeleine McCann. Mas tudo isso, a respeito deste caso misterioso, são apenas teorias. Até agora, não existe provas concretas. E o verdadeiro culpado deste crime ainda continua a ser procurado. Será que Madeleine McCann está viva? Será que foram os pais os responsáveis por este crime? Será que a polícia está no caminho certo das suas investigações? Ou será que nunca iremos saber a verdade? Já se passaram mais de 12 anos e provavelmente vamos ter de esperar mais alguns. Então, este foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui em baixo, porque na verdade não custa nada e ajuda bastante o canal. Compartilhe também este vídeo para que outra pessoa saiba desta história, ou até fique mais atualizada. Inscreva-se também no canal aqui em baixo se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Comente aqui em baixo também aquilo que você acha acerca deste caso. E se tiver algum outro caso que queira que eu fale aqui no canal, deixe também o comentário e a sua sugestão aqui em baixo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e se tiver um tempinho a mais assista também os outros vídeos do canal, ou então espere para o próximo vídeo. Vamos ficando por aqui então, o meu nome é Fábio Lucci e espero então encontrar-vos aqui no próximo vídeo. Então até lá, peace.